Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 315 e vamos seguir a partir de Ezequiel, capítulo 23, que diz o seguinte: As duas irmãs adúlteras. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra, os seus peitos foram acariciados e os seus seios virgens foram afagados. A mais velha chamava-se Olá, e a sua irmã, Olibá. Elas eram minhas e deram à luz filhos e filhas. Olá é Samaria, e Olibá é Jerusalém. Olá envolveu-se em prostituição, enquanto ainda era minha. Ela se encheu de cobiça pelos seus amantes, os assírios, guerreiros vestidos de azul, governadores e comandantes, todos eles cavaleiros jovens e elegantes. Ela se entregou como prostituta a toda a elite dos assírios e se contaminou com todos os ídolos de cada homem por ela cobiçado. Ela não abandonou a prostituição iniciada no Egito, quando na sua juventude homens dormiram com ela, afagaram seus seios virgens e a envolveram em práticas dissolutas. Por isso, eu a entreguei nas mãos de seus amantes, nas mãos dos assírios, que ela desejou ardentemente. Eles lhe arrancaram as roupas, deixando-a nua. Levaram os seus filhos e as suas filhas e a mataram à espada. Eles a castigaram e ela se tornou mal afamada entre as mulheres. Olibá, a sua irmã, viu isso. No entanto, na sua cobiça e prostituição, foi mais depravada que a irmã. Também desejou ardentemente os assírios, governadores e comandantes, guerreiros em uniforme completo, todos eles jovens e belos cavaleiros. Vi que ela também se contaminou. Ambas seguiram o mesmo caminho. Olibá, porém, levou a sua prostituição ainda mais longe. Viu homens desenhados em uma parede, imagens de caldeus tingidas de vermelho, que usavam cinturão e turbante esvoaçante na cabeça. Todos se pareciam com os oficiais responsáveis pelos carros da Babilônia, nativos da Caldeia. Assim que ela os viu, desejou-os ardentemente e lhes mandou mensageiros até a Caldeia. Então os babilônios vieram procurá-la até o leito de Amores, e na sua cobiça contaminaram. Depois de haver sido contaminada por eles, enojada, ela se afastou deles. Então prosseguiu abertamente na sua prostituição e expôs a sua nudez, e eu, desgostoso, me afastei dela, como me havia afastado de sua irmã. Contudo, ela se tornava cada vez mais promíscua à medida que se recordava dos dias da sua juventude, quando era prostituta no Egito. Desejou ardentemente os seus amantes, cujos genitais eram como os de um jumento e cuja ejaculação era como a de um cavalo. Assim, o Olibá ansiou pela lascívia da sua juventude, quando no Egito os seus peitos eram afagados e os seus seios virgens eram acariciados. Portanto, ó Olibá, assim diz o soberano Senhor: incitarei os seus amantes contra você, aqueles de quem você, desgostosa, se afastou, e os trarei para atacá-la de todos os lados, os babilônios e todos os caldeus, os homens de Pecode, de Soa e de Coa, e com eles todos os assírios, belos rapazes, todos eles governadores e comandantes, oficiais que chefiam os carros e homens de posto elevado, todos eles cavaleiros. Eles virão contra você com armas, carros de guerra e carroças, e com uma multidão de povos. Por todos os lados, tomarão posição contra você com escudos grandes e pequenos e com capacetes. Eu a entregarei para que eles a castiguem, e eles a castigarão conforme o costume deles. Dirigirei contra você a ira do meu ciúme, e enfurecidos, eles saberão como tratá-la. Cortarão o seu nariz e as suas orelhas, e as pessoas que forem deixadas cairão à espada. Levarão seus filhos e as suas filhas, e os que forem deixados serão consumidos pelo fogo. Também arrancarão as suas roupas e tomarão as suas lindas joias. Assim, darei um basta à lascívia e à prostituição que você começou no Egito. Você deixará de olhar com desejo para essas coisas e não se lembrará mais do Egito. Pois assim diz o soberano Senhor: estou a ponto de entregá-la nas mãos daqueles que você odeia,
nas mãos daqueles de quem você, desgostosa, se afastou. Eles a tratarão com ódio e levarão tudo aquilo pelo que você trabalhou. Eles a deixarão completamente nua, e a vergonha da sua prostituição será exposta. Isso sobrevirá a você por causa da sua lascívia e da sua promiscuidade, porque você desejou ardentemente as nações e se contaminou com os ídolos delas. Você seguiu pelo caminho da sua irmã. Por essa razão, porei o copo dela nas suas mãos. Assim diz o soberano Senhor: você beberá do copo da sua irmã, um copo grande e fundo. Ele causará riso e zombaria, de tão grande que é. Você será dominada pela embriaguez e pela tristeza, com esse copo de desgraça e desolação, o copo de Samaria, sua irmã. Você o beberá, sorvendo até a última gota, depois o despedaçará e mutilará os próprios seios. Eu mesmo disse, declara o soberano Senhor. Agora, assim diz o soberano Senhor: visto que você se esqueceu de mim e me deu as costas, vai sofrer as consequências da sua lascívia e da sua prostituição. O Senhor me disse: filho do homem, você julgará o Olá e o Olibá? Então, confronte-as com as suas práticas detestáveis, pois cometeram adultério e há sangue nas mãos delas. Cometeram adultério com os seus ídolos, até sacrificaram seus filhos, que elas geraram para mim aos seus ídolos. Também me fizeram isto, ao mesmo tempo contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. No mesmo dia em que sacrificavam os filhos aos ídolos, elas entravam no meu santuário e o profanavam. Foi o que fizeram no meio da minha casa. Elas até enviaram mensageiros atrás de homens, vindos de bem longe. E, quando eles chegaram, você se banhou para recebê-los, pintou os olhos e pôs as suas joias. Você se sentou em um belo divã, tendo à frente uma mesa, na qual havia colocado o incenso e o óleo que me pertenciam. Em torno dela havia o ruído de uma multidão despreocupada. Sabeus foram trazidos do deserto com homens do povo, e eles puseram braceletes nos braços da mulher e da sua irmã e belíssima coroa na cabeça delas. Então eu disse a respeito daquela que fora destruída pelo adultério: agora ela continuará com as suas prostituições. E eles dormiram com ela. Dormiram com aquelas mulheres lascivas, Olá e Olibá, como quem dorme com uma prostituta. Mas homens justos as condenarão ao castigo que merecem as mulheres que cometem adultério e derramam sangue, porque são adúlteras e há sangue nas suas mãos. Assim diz o soberano Senhor: que uma multidão as ataque e que elas sejam entregues ao pavor e ao saque. A multidão as apedrejará e as retalhará com a espada. Matarão os seus filhos e as suas filhas, destruirão as suas casas e as queimarão. Dessa maneira darei fim à lascívia na terra, para que todas as mulheres fiquem advertidas e não imitem vocês. Vocês sofrerão o castigo da sua cobiça e as consequências dos seus pecados de idolatria. Então saberão que eu sou o soberano Senhor. Hebreus capítulo 10, versículos 18 ao 39. Assim, já que esses pecados são perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Um apelo à perseverança. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Porque, se nós pecarmos deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os adversários de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas.
Quão mais severo castigo julgam vocês merecer aquele que pisou o Filho de Deus, considerou profano o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, eu retribuirei. E também: O Senhor julgará o seu povo. Algo terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas do que tem fé para a preservação da vida. Salmo 109, versículos 1 ao 31. Para o mestre de música, Salmo de Davi. Ó Deus, a quem louvo, não fiques calado, pois homens ímpios e falsos abriram a boca contra mim, e com a língua mentirosa me difamam. Eles me cercaram com palavras odiosas, atacaram-me sem motivo. Retribuem o meu amor com acusações, mas eu permaneço em oração. Retribuem-me o bem com o mal, o meu amor com ódio. Designam o ímpio para ser o seu oponente, que à sua direita esteja um acusador. Seja declarado culpado no julgamento e que até a sua oração seja considerada pecado. Seja sua vida curta e que outro ocupe o seu ofício. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva sua esposa. Vivam seus filhos vagando como mendigos. Saiam rebuscando pão longe de sua casa em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes e desapareçam os nomes deles na geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados e não se apague o pecado da sua mãe. Estejam os seus pecados sempre diante do Senhor, e na terra ninguém jamais se lembre da sua família. Pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu o pobre até a morte, o necessitado e o de coração desolado. Ele gostava de amaldiçoar. Venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar. Afaste-se dele a bênção. Ele vestia a maldição feito roupa. Entre ela como água no seu corpo, e nos seus ossos como óleo. Envolva-o como um manto e aperte-o sempre como um cinto. Assim retribua o Senhor aos meus acusadores, aos que me caluniam. Tu, porém, soberano Senhor, intervém em meu favor por amor do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado. No íntimo, o meu coração foi traspassado. Vou definhando como a sombra vespertina. Para longe sou lançado como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos fraquejam. O meu corpo definha de magreza. Sou objeto de zombaria para os meus acusadores. Logo que me veem, meneiam a cabeça. Socorro, Senhor, meu Deus. Salva-me pelo teu amor leal. Que eles reconheçam que foi a tua mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. Eles podem amaldiçoar, mas tu me abençoas. Quando atacarem, serão humilhados, mas o teu servo se alegrará. Sejam os meus acusadores vestidos de desonra, que a vergonha os cubra como um manto. Em alta voz darei muitas graças ao Senhor. No meio da assembleia eu o louvarei, pois ele se põe à direita do pobre, para salvá-lo daqueles que o condenam. Provérbios, capítulo 27, versículo 13. Tome-se a veste de quem fica por fiador de um estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a um desconhecido.
Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!